No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas ações baratas, muito baratas mesmo, que inclusive estão abaixo daquele valor que alguns chamam de preço justo. Mas não te preocupe, isso aqui não é uma lista de diquinhas, não é uma recomendação, nem é para ser enxergado como uma série de ações para comprar. Pelo contrário, uma forma de chamar a tua atenção e te explicar como é investir com estratégia. Eu quero já começar aqui citando a primeira ação, as ações da Valid de código VLID3. Ela é basicamente uma empresa de segurança, segurança digital e física, que entrega soluções com inovação e tecnologia para oferecer um mundo mais confiável. Sendo específico, ela emite CNH e RGs, é uma área que sofreu muito na pandemia, mas já voltou, já retornou patamares bons. Também emite chip para cartões, na área Pay dela, a área de cartões de crédito, também chips mobile, nessas duas áreas aí sofrendo com menor volume, e na tal desmaterialização de tudo, que é um grande desafio que essa empresa tem. E talvez seja um dos motivos por que ela está barata. Aliás, esse risco a empresa coloca lá bem claro no seu formulário de referência, e fica a dica, se você quiser conhecer muito a fundo uma empresa, lê de cabo a rabo seu formulário de referência. Na minha estratégia não precisa fazer isso, mas tem gente que gosta de entender bem as empresas que estão investindo. Outro ponto sobre a Valid é que os números dela estão bons, apesar dessa dificuldade recente, desse desafio que ela tem aí na mesa, ela está batendo recorde em termos de EBITDA normalizado. Mas ainda assim, o mercado viu nela uma ação barata. E quando eu falo que ela tá barata é por causa do seu earning yield, que está em 19,04%. Para mim, na minha estratégia, no meu método, ela é a 14ª ação mais barata da bolsa, e ela ainda negocia com 13% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Nessa métrica aqui de preço por valor patrimonial, se ela está abaixo de 1, significa que, em tese, a empresa vendesse todos os seus ativos, pagasse todos os seus passivos, e o que sobrasse ela distribuísse para os seus acionistas, esses acionistas teriam um certo ganho de capital. E são justamente sobre esses dois pontos que eu quero comentar ao longo do vídeo, enquanto eu vou citando algumas ações baratas e com baixo preço por valor patrimonial. O primeiro ponto, sobre ações baratas. Eu não cunhei esse termo, eu não inventei o investimento em ações baratas, e eu chamo de ações baratas as ações de valor, sendo que a filosofia de investimento em valor, ela surgiu muito antes de eu nascer, com Benjamin Graham. E o ponto é que existem diferentes formas para dizer se você está comprando uma ação de valor ou não. Que na média, estratégias de valor são estratégias que você compra em empresas com baixos múltiplos. Um exemplo que o Jeremy Siegel colocou no livro Investindo em Ações por Longo Prazo é sobre carteiras de ações com baixo preço por lucro. O preço por lucro basicamente olha o lucro por ação, o LPA, e divide a cotação da empresa pelo seu lucro por ação. No caso, o preço por lucro da Valid é 9,07, e no caso do Jeremy Siegel que eu te falei, ele comprovou que carteiras de ações com baixo preço por lucro teriam tido um retorno melhor do que a média do mercado e muito melhor do que carteiras com alto índice de preço por lucro. Isso não significa que toda ação com preço por lucro baixo vai ter um resultado bom. Significa que, na média, no passado, uma cesta de ações com baixo preço por lucro venceu uma cesta de ações com alto preço por lucro. Eu nem acho essa métrica tão boa. Acho que existem métricas melhores. Eu só queria te colocar aqui o que é uma ação barata. Sendo que uma dessas métricas, uma dessas formas de encontrar ações baratas, é olhar para ações com baixo preço por valor patrimonial ou price to book. A ideia de quem investe com base nesse múltiplo é comprar uma cesta de ações com PVPA muito baixos. Isso foi comprovado na academia, que as 20% ações com menor PVPA, elas tiveram um retorno melhor do que as 20 ações seguintes, com PVPA maior, que tiveram um retorno melhor do que as 20% ações seguintes, com PVPA ainda maior, e aí por diante. De novo, sempre que eu mostro esse tipo de estudo, primeiro tem o fato de que retorno passado não é garantia de retorno no futuro, e o segundo, e muito mais importante do que isso, porque eu acredito que de fato ações baratas no longo prazo vão ter performance melhor, é entender que aqui a gente está falando de cestas de ações, carteiras diversificadas, não é o cara que vai lá comprar Valid, só a Valid, porque ela está com PVPA baixo. Aliás, quem compra só uma ação, seja Valid ou não, qualquer ação, corre um risco tão grande, mas tão grande, que na média esse cara vai se ferrar em algum momento da história. Ele vai tomar uma paulada aí do mercado. Segunda ação, quero citar ela, que são as ações da Metalúrgica Gerdau, de código GOAL4. A Metalúrgica Gerdau tem uma participação de controle na Gerdau, que é uma das maiores empresas brasileiras e mundiais, inclusive, na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais. Nos resultados mais recentes, do primeiro trimestre de 2023, a Gerdau viu uma queda no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano passado e uma alta em relação ao quarto tri do ano passado. O mesmo com a receita líquida, caiu na comparação ano contra ano, aumentou na comparação trimestre contra trimestre,
trimestre, mesmo com seu EBITDA e com lucro líquido. E o interessante da Gerdau é que é uma empresa com uma política bem rigorosa, né, de endividamento e que atualmente a sua relação de dívida líquida e EBITDA é de apenas 0,31, que torna uma empresa relativamente segura. Então, significa que as ações vão subir, significa que a chance dela quebrar é muito pequena. A relação de preço por valor patrimonial está em 0,76, ou seja, está sendo vendida com desconto de 24% em relação ao seu valor patrimonial. O preço por lucro está bem baixo e o earning yield está bem alto. A Gual é a segunda ação mais barata da bolsa, de acordo com o meu método, com earning yield de 33%. Agora deixa eu te contar uma coisa, tá? Eu não olho para PVPA na hora de comprar ações. E sim, né, tem toda uma série de estudos mostrando que na média ações com PVPA mais baixo vencem ações com PVPA mais alto, mas eu olho só para uma métrica que é o earning yield. Para mim, uma ação barata é uma ação com alto lucro operacional dividido pelo total enterprise value, o valor total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa, que é a soma do seu valor de mercado com sua dívida menos o seu caixa. Por que eu faço isso? Porque eu fiz vários estudos aqui. Eu sou nerd, dá para ver, né? Dá para ver, né, Gleison? Dá. Porra, eu sou nerd. A gente fez vários estudos aqui e eu entendi que essa é a métrica de valor que tem maior potencial. Primeiro que ela captura mais, é o que é mais comum hoje, né? Hoje existem muitas empresas com valor patrimonial baixíssimo, mas que geram alto lucro operacional porque na era atual, com muita tecnologia, com muito acesso à informação, não precisa mais ter uma planta de fábricas e ter um ativo muito grande para gerar resultado em cima desse ativo. Dá um exemplo, o capital social do Clube do Valor não é alto. Eu comecei o Clube do Valor com investimento de R$ 2.400, né? Comprar domínio, um software de e-mail marketing, algumas coisinhas ali no início. Mais um curso de como ter um blog de R$ 3.000, então foi R$ 5.400. E a partir daí a gente foi gerando resultados aos poucos. Então muitas vezes você vai ter uma empresa que está, sei lá, 7 a 10 vezes o valor patrimonial e ainda assim ela está barata de acordo com o earning yield. E o segundo ponto que tem relação com o primeiro é que existe uma descorrelação, uma correlação negativa entre baixo PVPA e alto ROIC. Vou pegar um exemplo aqui, tá? A VEG tá 10 vezes o seu valor patrimonial da ação e é uma empresa que gera consistentemente um alto retorno sobre o capital tangível ou sobre o capital investido. Qual seja uma ação cara pelo meu método, na média, empresas com baixo PVPA vão ter ROICs e ROIs maiores, porque elas fazem mais em cima do seu próprio valor patrimonial. Mas eu queria citar aqui a terceira ação, que são as ações da Enauta, que embora o seu EBITDA esteja caindo em relação aos trimestres anteriores, o seu lucro líquido não está caindo necessariamente, né? Em relação ao primeiro TRI de 22, ele está crescendo bastante. E a Enauta é um exemplo daquilo que eu estava te explicando há pouco, né? O seu PVPA está baixo, está em 0,84 e os seus múltiplos de retorno eles são bem abaixo, por exemplo, da VEG, que eu te mostrei há pouco. É interessante que deixa o dedo no like, né? Claro, te inscreve no canal antes de citar a quarta ação. Até porque antes de citar ela, eu quero te entregar esse e-book. É basicamente uma explicação sucinta, porém muito mais aprofundada do que um vídeo no YouTube, da estratégia das ações mais baratas da bolsa. Que é a estratégia que eu sigo para saber quais ações comprar, para saber quando comprar e para saber quando vender uma ação. E se você é novo aqui no canal, você não assiste todos os vídeos, assiste 1, 2 vídeos por mês, talvez você nunca tenha tido acesso a esse e-book que por hora está sendo distribuído de forma gratuita. E que o mais legal dele é que além de explicar a estratégia, eu revelo parte do ranking das ações mais baratas da bolsa. Então você entende a teoria e entende a teoria aplicada na prática. Para fazer download é só apertar nesse botão aqui ou no link do comentário fixado da descrição. Dito isso, a quarta ação ela está com desconto de 31%. Ela está sendo vendida a 0,69 vezes seu VPA. E ela é uma ação que no passado era bem queridinha aqui entre os clubistas, né? Uma empresa cuja receita líquida dos últimos 12 meses é geralmente para cima, em que o resultado bruto é geralmente para cima, que é de um setor perene, que eu sei que muitos de vocês gostam, e que, enfim, né, entre altos e baixos, ela é meio que um reloginho estável. É claro que tem seus riscos, mas ela está lá sendo negociada atualmente a um earning yield de 17,49%. Estou falando aqui da Sanepar, de código SAPR11. E agora, se você quiser saber como investir com base nas ações mais baratas da bolsa, eu queria te contar que para os nossos clientes de Wealth são os serviços aqui que a gente presta para investidores que têm mais de R$500 mil, para quem tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10, 15, 20, 30 milhões, que a gente basicamente cria uma carteira ideal de investimentos, não só em ações, mas toda a carteira ideal e ajuda esses investidores a tomar decisões com mais segurança para tentar preservar e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Para eles, a parte de ações brasileiras, a gente coloca à disposição toda a nossa expertise para que eles selecionem as ações mais baratas da bolsa. E se você tem esse perfil, cara, você precisa entrar em contato conosco para a gente explicar melhor
como a gente pode te ajudar a investir melhor. Vou botar aqui um link para um rápido formulário, se for o seu caso. Você preenche ele, a gente dá uma analisada nas suas respostas e te contar. Se você quiser seguir aqui no YouTube aprendendo a investir com mais segurança, recentemente eu fiz um vídeo sobre uma ação bem barata e eu explico o porquê nesse vídeo. Vou deixar ele aqui. Um grande abraço e até mais.